Certa vez, um grupo de amigos meio irresponsáveis e marcados com sérios problemas de bebida resolveu se juntar numa grande despedida de solteiro. Um deles estava prestes a se casar, uma experiência noturna que todo homem deveria vivenciar ao menos uma vez e que leva esse pequeno grupo de amigos à noite mais louca de suas vidas. O negócio bate tão forte que no dia seguinte eles não lembram de nada. No caso deles, não aconteceu nenhuma, nem duas, mas sim 3 vezes numa brisa sem fim por vários lugares do mundo. Episódios que nos proporcionaram simplesmente uma das franquias de comédia mais clássicas da atualidade. E então é por isso que hoje, neste canal, atendendo a uma das sagas de filmes mais pedidas por vocês aqui, Se Beber Não Case, toda a trilogia. Lançado em 2009 com direção de Todd Phillips, roteiro de John Lucas e Scott Moore, aqui conhecemos a história de Doug Billings, um recém-noivo que, adivinha, está prestes a se casar e nada como fazer uma despedida de solteiro com os amigos para descontrair, né? O que pode dar errado. O que tá rolando de verdade é que o filme já começa nos apresentando 2 dos 4 protagonistas dessa trilogia, que é o próprio Doug, interpretado pelo Justin Bartha, que se para você tem cara conhecida é porque viste Se Beber Não Case mesmo, são os filmes de maior sucesso na carreira do ator, e também Alan Garner, que é o irmão da noiva do Doug, que é interpretado pelo Zach Galifianakis. Devo ter errado essa pronúncia, que se para você tem cara conhecida é porque vistes, sei lá, Amigo da Onça, Lilo e Stitch 2025? Bom, seguimos. Doug vai casar e precisa fazer a despedida de solteiro. É tradição. E qual o melhor lugar para a despedida de solteiro? A cidade do pecado. Isso mesmo, Las Vegas. E ele não vai sozinho, além de ir com o Alan, que por si só é um cara bem estranho e controverso. Eu gosto muito de você. Esse cara deve ser doido. Ele também convida outros 2 de seus melhores amigos. O Phil, que é interpretado pelo Bradley Cooper de, sei lá, Penetras Bom de Bico, Sniper Americano, etc. Aqui ele é um personagem bem controverso também, podemos dizer, descolado. E Stu Price, que é interpretado pelo Ed Helms. O Stu é um dentista bem certinho e inseguro. Enfim, os 4 amigos caem na estrada com um objetivo claro: encher a cara e fazer com que aquela noite seja inesquecível. Mas ela já começa com ressalvas e limites porque o sogro do Doug oferece uma fodendo Mercedes, um carro bem raro e conservado, para eles irem a Vegas. Temos que deixar claro que o sogro do Doug ama esse carro. Relaxa aí, coroa, negócio vai ser leve. Eles finalmente caem na estrada e vão em direção a Las Vegas. Quando chegam, já começa a putaria porque o Stu é meio que controlado pela sua namorada e isso deixa ele com fama de corno manso no grupo, porque a esposa do Stu, a Melissa, transou com um barman e ficou por isso mesmo. A merda já começa quando eles chegam no hotel e o Phil fala que quer a suíte de luxo e para conseguirem comprar precisam cadastrar um cartão de crédito e obviamente tem que ser o do doutor dentista Stu. O Stu fala que não pode porque disse pra Melissa que não estava indo para Vegas, então o Stu já começa perdendo pontos com o grupo inteiro e comigo porque é corno manso. Enfim, a parada é que logo após eles entrarem na suíte de luxo, eles sobem para o topo do prédio para tomarem uma dose de início da noite e aqui, senhoras e senhores, vocês vão entender o porquê desse filme ser tão famoso, porque os caras tomam a dose e o filme faz uma transição rápida onde eles acordam muito loucos no dia seguinte. A parada é que a galerinha do bem não lembra de nada do que aconteceu no dia anterior, e a loucura já começa porque quando o Alan entra no banheiro ele vê um fodendo tigre. Cena icônica pra caralho. Porra, um tigre essa noite foi no mínimo muito pica. Nesse rolê todo, descobrimos que o Stu perdeu um dente, logo ele, o dentista. Curiosidade foda, esse dente perdido do ator do Stu não estava no roteiro e era realmente uma prótese que caiu do ator durante as gravações. Eles gostaram tanto disso que simplesmente deixaram no filme e foi simplesmente genial. Fim da curiosidade foda. A coisa é que mesmo com essa ressacada fudida, todo mundo ainda tá inteiro. O Stu tá ali, sem dentes, mas tá ali. O Alan está ali, sem calças, mas está ali. O Phil tá ali também, mas cadê o Doug? Os caras simplesmente perderam o Doug. Ih, o celular do Doug. Não brinca. É. Por que isso está acontecendo comigo? Isso não é justo. O cenário é lindo, amigo perdido, não lembram da noite anterior, a suíte de luxo, toda destruída, um tigre no banheiro, de leves. E ademais, como se fosse pouco, aparece / tem um bebê aleatório dentro do quarto. Tinha um bebê? Um bebê nos pneus? Ficaria surpreso. Por que isso está acontecendo comigo? Phil, Stu, Alan e o bebê que se chama Carlos agora, foi batizado assim pelo Alan. E aí, Carlos, bom?
descem para procurar o Doug pelo prédio e adivinha? Eles não acham, mas acham pistas do que fizeram na noite anterior. E uma delas é essa fitinha que dão em hospital no Zewa, dando indícios de que foram no hospital na noite anterior. Então, a turminha da ressaca resolve dar uma passadinha no hospital. Vai que o Doug tá lá, né? E simplesmente vão numa viatura policial. Por que não? Aparentemente, essa viatura foi estacionada no nome deles na noite anterior, ou seja, eles roubaram uma viatura? Como caralhos tudo isso realmente aconteceu? Como? Como? Bom, fica pra ajudar na retenção do vídeo e meia-noite eu te conto. Chegando no hospital, o médico fala que eles realmente deram entrada lá na noite anterior. Fala que o Doug estava com eles e ademais que eles estavam com grandes quantidades de Rufilin no sangue. Clark, o que é Rufilin? Se pergunta você. O filme nos fala que é uma droga bem conhecida pelo nome Boa Noite Cinderela, ou seja, eles foram drogados, por isso não lembram de nada do dia anterior. O efeito colateral dessa droga é justamente o esquecimento, te digo eu. Acontece que o doutor fala que eles comentaram sobre um tal casamento no dia anterior, mas não o casamento do Doug, mas sim o casamento que eles fizeram antes de irem para o hospital. E pra sorte da galerinha da ressaca, ele falou onde fizeram o tal casamento. Chegando na capelinha, que diga-se de passagem tem uma localização bem estranha, fica ao lado de bordéis e casas de nudez. Cuidado, editor, eu quero ganhar dinheiro com esse vídeo. Na igreja, eles dão de cara com esse mexicano chamado Ed, falam que não lembram caralhos do que aconteceu no dia anterior, e o Ed mostra que o Stu se casou com uma prostituta chamada Jade. Acontece que mesmo isso sendo uma capelinha ao lado de bordéis, eles trabalham seriamente e colocaram ao menos informações da noiva. Então a turma vai até a casa da noiva do Stu, a Jade, mas não antes do completo nada aparecerem vários asiáticos que começam a ameaçar a turma da ressaca e eles fogem de lá completamente na sorte. Além disso, os asiáticos mafiosos atiraram no Ed. Adeus, Ed, sempre o lembraremos. Lembrando que tudo isso tá acontecendo com um bebê no carro. Ficaria surpreso. O grupo finalmente chega na casa da Jade e aparentemente o Carlos é filho dessa mulher. Pra fuder tudo, ela realmente é a esposa do Stu e tá com um beijão nele. A coisa é que o Stu começa a enlouquecer porque a Jade, que é uma prostituta, tá usando o anel que o Stu ia dar pra Melissa, o anel da avó dele que a idosa ganhou no Holocausto. Distribuíram anéis no Holocausto? Bom questionamento, mas no peipum do completo nada, a polícia bate na porta e eles são presos por causa da viatura. Na delegacia, eles tentam subornar os policiais e no começo não conseguem, mas depois conseguem porque em troca da liberdade, eles topam participar de uma atividade educativa bizarra, virar a cobaia de uma demonstração de taser para um monte de crianças. Ele só precisa de uma voltagem. É isso aí. Outra cena também deveras hilária dependendo do seu tipo de humor, claro. Na delegacia também, os policiais falam que a Mercedes deles foi capturada no meio de uma avenida e que felizmente ela foi levada para a garagem deles. Então após terem a dignidade molestada aí, eles vão até a garagem para pegar a Mercedes do pai do Alan de volta e adivinha? Ela tá inteiraça, assim, decide entrar no carro para procurar pistas, porém num peipum escuta um barulho na mala e puta merda, é o Doug? Não, é um asiático pelado que dá um cacete nos três e sai correndo. Após levarem um pau, o chinês foge e o Alan começa a se confessar. Ele fala que colocou drogas na bebida deles lá no início do filme, quando eles estavam no telhado. Só que deu errado porque aparentemente o vendedor de drogas deu a droga errada pro Alan. Ao invés de ser a determinada droga escolhida pelo Alan, acabou sendo um Boa Noite Cinderela, o que ocasionou nisso tudo. Então eles ficam muito putos com o Alan e decidem voltar pro hotel atrás do Doug. Já no hotel, simplesmente o Mike Tyson, interpretado obviamente pelo Mike Tyson, que se pra você tem cara conhecida é porque ele é o Mike Tyson, está na suíte principal. E como já de costume, ele dá um soco em alguém e esse alguém é o Alan. Ah, meu Deus! Acontece que o tigre que a galerinha do mal roubou era do Mike, e o Mike quer o tigre de volta até o fim da noite. Assim surge mais um problema pra turma. Eles então pegam uma carne, colocam um sonífero nela e dão para o tigre. Por que tá temperando com pimenta? Não sabe se tigres gostam de pimenta? Tigres adoram pimenta. Eles detestam a canela. Curiosidade foda, o tigre do Mike Tyson não era de mentira. Eles usaram o tigre de verdade em algumas partes da gravação, só que o elenco ficou morrendo de medo de filmar com o bicho.
principalmente o Ed Helms, Stu e o Bradley Cooper, Phil. Por segurança, várias cenas acabaram sendo feitas com um dublê de tigre, um cachorro grandão pintado para parecer o animal, e também com efeitos visuais, claro. E detalhe, o Mike Tyson só topou participar do filme porque viu que os roteiristas mostravam ele de forma engraçada. Ele mesmo disse depois que, na época, estava em uma fase meio complicada da vida e que esse filme foi um jeito de rir de si mesmo. Fim da curiosidade foda. Então eles conseguem drogar o bicho e colocam ele dentro da Mercedes. A cagada é que no meio do caminho o tigre acorda e eles se fodem muito para levar o bicho para casa do Tyson, o que gera várias cenas engraçadas. Na casa do Tyson, o Mike fala que encontraram as gravações da noite anterior, do que eles fizeram na casa do Tyson, ao menos. Daí mostram o Alan mijando na piscina do Mike Tyson e eles roubando o tigre como se fosse um cachorro. Porra, aqui eu ri pra caramba. Depois da casa do Tyson, eles começam a discutir sobre falar toda a verdade para Tracy, esposa do Doug, mas o Stu fala que não precisam falar tudo. Não precisam falar que ele casou com uma prostituta, etc, etc. Mas no Pei-Pum, do nada um carro bate nos caras. E desse carro sai simplesmente aquele chinês que estava na mala deles há algumas horas atrás. O chinês fala que eles na noite passada estavam com muita sorte num cassino e que simplesmente o Alan roubou a bolsa do chinês mafioso que tinha 80 mil dólares. Para ferrar tudo, quando o mafioso foi buscar a bolsa que tinha os 80 mil, o Phil bebadaço tacou o mafioso nu no porta-malas gritando que o chinês era o amuleto dele. Eu fiz isso? É, você disse que ele era seu amuleto e que queria levá-lo para casa. O chinês ainda fala que tá com o Doug dentro do carro dele, que só vai devolver pra turma quando eles finalmente devolverem os 80 mil dólares. Ou seja, mais um problema dos grandes. Eles procuram pela suíte inteira e não acham nada. Nada mesmo, mas acham um livro de como ser um rato no jogo de cassino. Assim se vestem e vão roubar, quer dizer, jogar inteligentemente no cassino. Por que não? No cassino, a turma trama um golpe fudido e numa cena completamente cinema eles conseguem toda a grana. Assim vão encontrar o chinês mafioso. Ah, e precisamos falar das escolhas das músicas não só para esse filme, mas para toda essa trilogia. Acertaram e muito. Tem músicas muito fodas aqui que agregam muito ao filme. No deserto, que foi onde o chinês marcou de se encontrar com o grupo, eles finalmente dão o dinheiro para o mafioso e finalmente encontram o Doug. Porém, entretanto, todavia, não o Doug deles. Calma, é o Doug, mas o Doug negro. Curiosidade foda, se formos no Google e nos detalhes desse filme, conseguimos ver que realmente o nome desse personagem é Doug Negro, simplesmente um detalhe bobo, mas que é muito engraçado. Isso é racismo. Fim da curiosidade foda. Enfim, o que acontece agora? Acharam um Doug, mas não o Doug deles. Esse inclusive foi o cara que vendeu as drogas diferentes para o Alan no início do filme. Simplesmente que mundo pequeno, né? Então o Phil, como última esperança, decide contar tudo para a esposa do Doug, porém, entretanto, todavia, do completo nada, o Doug Negro consegue lembrar para o Stu onde o Doug está. Então o Stu pula no Phil e faz ele desligar o celular porque eles vão atrás do Doug que está no telhado do hotel. Agora, por que isso? Porque fazia parte de uma zoeira ele acordar todo queimado no telhado do hotel. Perfeito. E quando chegam lá, sim, tá aí o Doug. Detalhe, desesperadamente eles precisam voltar para Los Angeles porque o Doug precisa se casar. Os caras estão atrasados. Mas antes da galera zarpar, o Phil resolve abrir o coração pra Jade. Admite que toda aquela loucura foi uma idiotice, mas solta que toparia sair com ela de verdade um dia. E pra fechar com chave de ouro, Jade ainda devolve o anel do Stu como quem diz, relaxa, você já pagou caro demais nessa noite. Então eles voltam e o Doug finalmente se casa. Porém, não antes do Phil simplesmente terminar de um jeito muito foda com a puta da Melissa. Você é uma... cachorra mesmo, sabia? Algum tempo depois do casamento, o Alan fala que achou uma câmera que estava atrás da Mercedes e que nessa câmera tinha todas as fotos das loucuras que eles fizeram naquela noite. Eles então prometeram que após vê-las irão apagar as fotos e essas fotos são importantes porque são continuadas no segundo filme que vamos acompanhar agora. Vamos trabalhar, mas antes...
Se Beber Não Case Parte 1, lançado em 2009, foi um sucesso no cinema, ganhando elogios de muitos críticos, principalmente por causa do seu humor besterol e roteiro inesperado misturado com suas cenas e atuações cômicas. No IMDb eles têm uma boa nota, com 7,7/10, e o filme custou um total de 35 milhões de dólares, faturando aproximadamente 469 milhões mundialmente. Se pagou e muito, ainda mais para uma comédia. Ganharam o Globo de Ouro de melhor filme de comédia de 2010, gerando 2 sequências que veremos agora. Mas antes, comigo, Se Beber Não Case Parte 1 leva um 8. Seguimos. Depois do sucesso absurdo de bilheteria do primeiro filme, obviamente teríamos uma continuação. E em 2011 chegava aos cinemas Se Beber Não Case Parte 2, onde é repetida a exata mesma fórmula que deu certo no original. Mas Clark, isso é bom ou ruim? Bom, isso é o que te conto agora. Continua no vídeo para melhorar minha retenção. Assim como no primeiro, a história começa mostrando os preparativos para um casamento, mas dessa vez quem vai casar é o Stu. Faltam poucas horas para o matrimônio e não existe nenhum sinal do trio da ressaca. A noiva do dentista fica louca ligando para a rapaziada, porém ninguém atende a coitada. Minutos depois, Phil liga para a esposa do Doug falando que, assim como em Las Vegas, eles vacilaram de novo. Então, assim inicia a segunda parte dessa maluca trilogia que, perdão, já começou repetitiva. Com menos brilho. Tudo começa alguns dias antes, quando o dentista convida seus melhores amigos para o casamento. Doug pede que também chame seu cunhado, o Alan. Stu nega até onde consegue porque tá ligado que o gordinho é problema. Doug não aceita não como resposta e continua pedindo até que o mano aceite convidar o doidão lá. Péssima ideia por sinal, mas para isso falta. Chegando na casa do Alan, seu papai rico avisa que desde a viagem a Las Vegas, o gordão não é mais o mesmo, sentia muita falta dos parceiros. Quando entram no habitat natural do cara, descobrem que até hoje ele mantém contato com aquele chinês maluco do primeiro longa. E enfim, o convidam para o casamento. Ele aceita sem pensar 2 vezes, abrindo o maior sorrisão e depois do nada injeta uma vacina na coxa sem nenhum tipo de supervisão médica. Brabo! Dessa forma, o grupo de doidos inicia uma nova aventura, agora com a participação de um integrante novo. Ted, o cunhado do dentista, um tailandês que demonstra ter um futuro promissor por ser bastante dedicado nos estudos. Na Tailândia, os manos estão no jantar de casamento e é revelado que o pai da noiva praticamente odeia o Stu, humilhando ele de todas as formas possíveis durante o discurso. Quando conheci o Stu, tive as minhas dúvidas. Ele não tinha nenhum atrativo. Ele carecia de inteligência e imaginação. Após essa vergonha alheia, Phil, como sempre, já chama os caras pra tomar uma, mas o dentista nega na mesma hora porque ainda tá traumatizado pelo que aconteceu em Vegas. Qual é, cara? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Sua noiva o convence a sair e manda levar seu irmão, dizendo que ele passa a maior parte do tempo estudando e merece se divertir também. Na praia, o grupo tá conversando sobre como a noiva do Stu é uma boa pessoa e Phil pede a todos um brinde pelo casamento, lembrando que além de beber cerveja, eles também comeram marshmallows, não esqueçam disso. É então que acontece aquela famosa transição e o filme mostra que eles saíram da praia naquela noite. Para onde foram? O que fizeram? É o que vamos descobrir ponto a ponto, exatamente como foi no primeiro filme. Algo bastante questionado pela crítica. Muitos afirmam que esse longa é uma exata cópia do primeiro, mas sinceramente isso não me incomoda tanto. Continua bem engraçado, mesmo que Quase iguais. é agora que tudo vai pro caralho, quando na manhã seguinte Phil acorda de ressaca em um hotel imundo. Do seu lado está o Alan de cabelo raspado no maior estilo Kratos 2018. No banheiro tava o Stu numa banheira e com uma tatuagem na cara. Pega! Ele acusa o gordinho de ter aprontado de novo. Aí um macaco pula na cabeça dos caras assustando geral. Um celular toca e era ninguém menos que Doug. Assim como no original, ele não tá nessa bagunça e diz que tá esperando por eles no hotel do casamento. Durante essa conversa, Phil dá de cara com o dedo do tailandês e, como se não fosse o suficiente, encontram o Shao pelado. O chinês maluco tava lá porque o Alan o convidou para o casamento do Stu. Phil, tentando descobrir o que aconteceu na noite anterior, questiona o Shao. Ele explica que na noite passada ligaram dizendo que estavam bêbados e queriam dar um rolê. O chinês então pegou um barco e levou todo mundo para Bangkok, a capital da Tailândia, que é conhecida por ter uma das vidas noturnas mais animadas do mundo. Antes de explicar o que aconteceu na noite anterior, Shao dá um teco, absorve farinha de arroz pelo nariz, se é que me entende, e morre.
Adeus, Shaw. Você é muito doido. Sem saber o que fazer, os rapazes guardam o defunto dentro de um congelador. Depois, percorrem a cidade acompanhados pelo macaco para descobrir o paradeiro do Ted. Doug liga novamente avisando que o Ted está preso em uma delegacia de polícia. Quando chegam lá, descobrem que quem foi detido não era o cunhado, e sim um monge que tinha seu casaco e identidade. Eles tentam conversar com o senhor, mas como ele fez um voto de silêncio, não conseguem respostas. A próxima ideia brilhante do grupo foi ir ao estúdio que o Stu fez a tatuagem e conseguir respostas com o tatuador. Curiosidade foda, o tatuador era para ser interpretado pelo Mel Gibson, mas por diferenças criativas, infelizmente a participação especial foi cancelada. Fim da curiosidade foda. Os caras descobrem através de um vídeo o motivo do velho ter sido preso. Eles simplesmente tocaram o terror pra cima da polícia de Bangkok. Dessa forma, levam o velhote pro santuário budista e lá conversam com o líder do lugar, que eles convidam para uma meditação para ver se assim lembravam de alguma coisa. Isso permite que o Alan tenha uma visão da noite anterior. Na cena mais engraçada do filme é mostrado um flashback do que aconteceu, mas com todos os personagens sendo substituídos por atores mirins. Depois dessa visão, o recém-careca descobre que eles estavam em um cabaré e vão até o lugar. Uma garota do ambiente conta que eles realmente estiveram lá no passado e que o Ted estava presente. Também é revelado que o Stu dormiu com essa moça e que na verdade ela era uma mulher trans. Tenso, mas alguns dizem que se tá na garrafa de Heineken é Heineken. Saindo do clube noturno, aparecem dois homens numa moto informando que são os verdadeiros donos do macaco e querem o primata de volta. Me dá meu macaco! Macaco! O gordão devolve. Mesmo assim, os motoqueiros dão um tiro no fio. Por sorte, a bala pegou de raspão no braço. Depois de ser atendido em um hospital, que por sinal só custou $6 o atendimento, prosseguem com a busca pelo cunhado. Agora é revelada a verdade sobre os marshmallows que falei antes. O Alan colocou remédios no pacote do Ted, mas como tudo acabou se misturando, geral ficou chapado. É por isso que ninguém lembra de nada. Outra vez? Como era de se esperar, os caras vão pra cima do gorducho e acabam vendo uma mensagem escrita na sua gigantesca barriga, o endereço de um hotel de luxo no centro da cidade. Dessa maneira, eles chegam ao prédio, dando de cara com um mafioso empresário que tá atrás do chinês doidão por causa da senha de umas contas bancárias. Os mongoloides explicam que não sabem nada disso e estão apenas procurando pelo Ted. O mafioso fala que sequestrou o adolescente e se não lhe derem a senha da conta amanhã, o moleque vai dançar. Eu andei reparando numas tramas antigas e percebi que elas são quase iguais. Os malucos retornam ao hotel a fim de encontrar a senha no corpo do Shaw. Quando abrem o congelador, são atacados pelo chinês que, boom, ainda estava vivo. Depois de o acalmarem, explicam a situação. O problema é que ele tinha escondido a senha no colete do macaco e agora vão ter que dar um jeito de roubar o macaco daqueles motoqueiros. O primata na verdade era usado por criminosos para contrabandear substâncias ilegais. Deixamos assim. Os manos se passam por clientes e capturam o macaco para recuperar a senha. É quando os motoqueiros percebem e começam a persegui-los. Mas, graças ao chinês que manda muito bem no volante, eles conseguem escapar dos vilões. Junto do Shaw, eles vão até o mafioso com todas as senhas do banco e após realizar todas as transações necessárias, finalmente a porra do Ted vai ser devolvido. Porém não, porque na verdade o mafioso era um agente de polícia que estava fingindo ser um empresário para prender o Shaw, que é um criminoso internacional. Plot twist! Ou seja, mesmo depois de tudo, eles ainda não sabem onde o cunhado está. E ficamos por toda parte. Ninguém o viu, lamento. Estou muito triste com tudo isso, decide que vai ligar para a noiva e contar toda a verdade. Quem fica encarregado da alegação é o Phil, que quando estava prestes a revelar tudo, é interrompido pelo dentista, que do mais absoluto nada relaciona o sumiço do Ted com as quedas de energia constantes em Bangkok. Assim ele adivinha, vou dizer adivinha mesmo, que o nerd estava no elevador daquele hotel imundo em que eles acordaram. Faz sentido, faz muito sentido. Stu fica tranquilo por finalmente encontrar seu cunhado, mas essa felicidade é passageira porque logo lembram que não tinha nenhuma forma rápida de chegarem ao casamento. Aqui então o adolescente percebe que está com as chaves do iate do Shaw e com o veículo conseguem chegar ao evento. Ademais, como quem estava no volante era o Alan, ele decide arregaçar com tudo e fazer uma entrada triunfal. O sogro, ao ver toda aquela confusão, começa a esculachar o dentista, e com sangue nos olhos, o mano revida e esculacha o velho de volta.
Eu faço parte desse estranho bando de lobos. Peraí, não é estranho. É muito legal e a inscrição é de graça. Já ouviu o suficiente? Ao escutar todas essas atrocidades, o coroa finalmente aceita o Stu como genro e permite um matrimônio com sua filha. Aí sim, mesma vibe dessa cena. Tá contratado. Que droga. Nesse momento surge o Mike Tyson, ele de novo, começando a super festa de casamento. Curiosidade foda, na primeira participação no filme de 2009, o Tyson confessou que mal lembrava das gravações porque ainda estava numa fase pesada de drogas. Já na continuação de 2011, ele voltou limpo e sóbrio, dizendo em entrevistas que a experiência foi completamente diferente. Dessa vez ele realmente se divertiu filmando e até encarou como uma segunda chance de participar de verdade da zoeira. Fim da curiosidade foda. O filme se encerra com o grupo de personagens assistindo as imagens do que aconteceu na noite anterior. Eu até mostraria essas fotos, mas como eu disse antes, não quero que o vídeo seja desmonetizado. Preciso de dinheiro, pô, tô liso. Nas bilheterias, Se Beber Não Case Parte 2 se saiu absurdamente bem, arrecadando mais que o primeiro, que já tinha sido um sucesso. Dessa vez a arrecadação total foi de 586 milhões de dólares, se tornando uma das maiores bilheterias da história dos filmes de comédia. Pega essa bala! Na crítica, o longa não se saiu tão bem. Julgaram como uma cópia descarada e sem vergonha do primeiro, feito nas coxas só para farmar uma grana fácil. E como nós vimos, mesmo sendo até verdadeira a afirmação, a ideia deu certo. A segunda parte dessa aventura é um daqueles casos clássicos de continuação que aposta exatamente na fórmula que deu certo no antecessor. A estrutura é praticamente a mesma, casamento se aproximando, noite insana em que ninguém lembra de nada, personagens tentando remontar os acontecimentos e, claro, situações absurdas e hilárias pelo caminho. O problema é que, ao repetir quase cena por cena a lógica do original, a história acaba sendo previsível sem grandes surpresas na trama. Mesmo assim, as piadas continuam funcionando, os personagens seguem carismáticos e o cenário caótico da Tailândia se difere bem de Las Vegas. Resumindo, pode não ter a mesma inovação do primeiro, mas ainda te diverte bastante. Comigo, ele ganha um 6 de 10, e como fez dinheiro, seguimos para o encerramento da trilogia. A essa altura, nós já vimos os produtores repetirem a fórmula da amnésia pós-noite maluca 2 vezes e em contextos diferentes. Sendo assim, claro que um terceiro filme com essa mesma trama acabaria sendo repetitivo. Tanto é que, curiosidade foda, segundo o IMDb, os atores só aceitaram fazer um terceiro filme contando que não houvesse um quarto. Eles sentiram que a história havia perdido o ritmo e até que ela poderia ter sido encerrado no primeiro longa. Fim da curiosidade foda. Dito isso, mesmo que esse seja o menos famoso, claro que os roteiristas tiveram que se superar aqui. Ficou legal? Vamos ver agora, né? O cenário começa na mesma prisão que o japonês mais procurado do FBI estava. Claro que durante a estadia, o Shao não perderia a chance de também fazer a maior bagunça no lugar. Tudo isso, claro, além de ter escapado por um túnel na parede. A cena corta e passamos a acompanhar o Alan, ele que, assim como qualquer herdeiro médio, continua usufruindo a fortuna dos pais, comprou até uma girafa. Um passeio que não dura muito tempo, até porque o gordão acaba sem mais nem menos decapitando a girafa, causando o maior acidente, virou até notícia nacional. Massacre animal causa bagunça geral na autoestrada. E mesmo tendo um pai importante e uma família rica, deu um baita trabalho pro coroa resolver toda essa situação. Foi a gota d'água. Então o velho vai tirar satisfação, o Alan não dá moral como sempre, e com um ataque no coração, seu pai morre. Adeus, pai do Alan, o gordo já fez 2 kills em menos de 10 minutos de filme. Tá mais eficiente que muito slasher. Agora no enterro, todos os nossos outros protagonistas também estão presentes. Acontece que a mãe quer a ajuda deles para convencer o Alan a fazer uma intervenção, um tipo de reabilitação para ver se o cabra fica com mais noção das coisas. A próxima parada então é na mansão do Alan, onde eles, sua mãe, sua empregada e todo mundo ali se reuniu para tentar convencê-lo. Os amigos dizem que ele não está sozinho, que eles vão juntos até a reabilitação e por fim o Alan aceita. No meio da viagem aparece um caminhão maníaco e começa a bater no carro deles. Então o Phil, que estava no volante, acaba perdendo o controle e todos vão parar no meio do nada enquanto sofrem um ataque organizado da quadrilha de Ursinho Pooh.
Bom, o autor deste ataque era ninguém mais ninguém menos que o próprio Doug Negro. Ele voltou diretamente do primeiro filme e fez tudo isso a mando do Marshall, esse balofo de óculos. Em resumo, o Marshall roubou uns bons milhões em ouro de um sheik. Daí o safado do Shaw foi lá e roubou metade de todo esse ouro do Marshall. Ao mesmo tempo, enquanto estava preso, a única pessoa com quem o Shaw conversava por cartas era o próprio Alan. E como agora o japonês está foragido e desaparecido, o Marshall quer usar nossos protagonistas para localizá-lo e descobrir onde está a outra metade do ouro. Qual vai ser sua garantia? Sobrou pro Doug Branco ser levado de novo. O Doug é meu seguro, ele fica comigo. Outra vez? Enfim, eles têm 3 dias. Por sorte, o Alan também recebeu uma mensagem depois que o Shaw fugiu, ou seja, eles podem marcar um encontro com ele. Outra parte do plano foi comprar tranquilizantes, vão tentar apagar o Japa. Já de noite, eles conseguem combinar um encontro e o novo local é Tijuana. O Shaw disse pro Alan ir sozinho, mas no fim das contas acaba descobrindo o Stu e o Phil lá de qualquer forma. A gente sentiu saudade, Shaw. É isso? Só saudade. Com isso, o Shaw passa a pensar que eles estão aí só por amizade, estão na bondade e leva os rapazes para tomar umas doses num bar por perto. Claro que nesse meio tempo não perderam a chance de colocar os tranquilizantes na bebida dele, coisa que o japonês descobre, ameaça esfaquear todo mundo e eles abrem o jogo. Agora, sabendo que eles estão em perigo, o Shaw resolve suspeitosamente, facilmente ajudar. Ele diz que antes de ser pego tinha uma casa fodona e escondeu o ouro nas paredes do porão. Como a essa altura a casa pertence a outra pessoa, essa pessoa não sabe da existência do ouro e só usa a casa nas férias. Resumindo, o novo plano é que eles invadam o lugar vazio para pegar. No dia seguinte, e já na casa, é isso que fazem, é hora de pôr em prática a super invasão. Não tem fio cinza, tem vermelho, verde e amarelo. Tem o cinza claro, cinza médio e cinza escuro. Filho da puta. Foi mal, eu sou daltônico. Adoro o humor desse filme. Agora que conseguiram entrar e depois de quebrar algumas coisas pelo caminho, o Shaw leva eles até o porão para que derrubem as paredes e recuperem o ouro. Viram só? Shaw veio buscar vocês. Boa notícia, eles conseguiram recuperar tudo. Má notícia, o pilantra do japonês trai o grupo, tranca eles no porão e ativa o alarme. Tchau! Tchau! Pausa aqui pra super curiosidade foda. Um bloco de ouro médio na vida real pesa cerca de 12 quilos. Cada bolsa do Shaw tem cerca de 20 a 40 blocos. Ou seja, uma única bolsa ali pesaria pelo menos 240 quilos. Ou esse japonês é secretamente a pessoa mais forte do mundo, ou essas bolsas são as mais resistentes. Fim da super curiosidade foda. Enfim, depois daí os 3 são levados até a delegacia, mas logo liberados e com todas as acusações retiradas. Quem foi a alma caridosa que fez isso por eles? Bom, aquela casa nunca foi do Shaw e o que eles fizeram na realidade foi invadir a mansão do Marshall e roubar a outra metade do ouro que o japonês não tinha. Muito esperto esse tampinha. Shaw 1, humanidade 0. Quanto à primeira consequência disso? Adeus, Doug Negro. Sempre o lembraremos por não gostar de ser chamado de negro, mesmo que esse seja literalmente seu nome no elenco. A nova situação é que eles devem achar o Shaw novamente e recuperar 100% do ouro. É isso? Ou o nosso único Doug vivo também vai conhecer Jesus mais cedo? Ao menos agora eles ganharam uma limousine. Ao menos agora 2, o Phil esqueceu o celular na van. A mesma van que o Shaw usou para fugir. E esse em específico é um celular que o Alan consegue rastrear. Resumo, o japonês está em Las Vegas e esse é o novo destino. Chegando lá, eles encontram a van abandonada, destrancada e vazia em frente a uma loja. E se pra você essa atendente tem cara conhecida é porque ela é a famosa Melissa McCarthy, uma atriz que já fez uma porrada de filmes e olha ela aí de novo, dessa vez servindo como flerte pro Alan. Ouviu bem, mãe? Ninguém gosta de você. Fecha essa matraca. Você é esperto. Nasceram um pro outro. Enfim, graças ao Alan, ela resolve contar que o japonês passou por lá mais cedo com o que pareciam 40 milhões em barra de ouro e estava procurando por serviços de acompanhante, se é que me entendem. O Shaw também precisa relaxar, deixa o cara gozar. Com isso em mente, que acompanhante melhor em Las Vegas eles poderiam conhecer que a Jade, a loirinha que casou com o Stu no primeiro filme, que era a mãe do bebê Carlos, cujo Alan ficou extremamente apegado e que agora está grávida de outro médico, um cirurgião. Você é meu pai de verdade?
Sou. Bom, a Jade faz algumas ligações e acaba descobrindo o hotel onde o japonês está fazendo a festa. Novo destino dos protagonistas. E antes de irem, rola até uma aproximação emocional do pequeno Carlos. Ah, peraí, eu tenho uma coisa pra você. A gente se vê, Carlinhos. Já nesse hotel aí, fica bem fácil descobrir o andar onde está o Shaw. Então o Phil e o Alan sobem um andar acima com o objetivo de descer na sacada do japonês usando algumas toalhas. Tá muito Missão Impossível esse filme. Mesmo sem noção do Alan quase se jogando do prédio sem querer, os dois conseguem chegar na sacada e entrar no apartamento do Shaw, lá onde a luz não para de piscar, onde encontram diversas gostosas das quais não posso mostrar aqui porque novamente repito que quero ganhar dinheiro com esse vídeo, Receita tá cobrando, e até saem na mão com ele. Por fim, quando tá quase sendo pego, o Shaw já totalmente alucinado resolve ele mesmo se jogar da sacada, claro, usando um paraquedas. Por sorte, o Stu ficou esperando na limusine para quando eles terminassem o trabalho. Ele vai passar a perseguir o Shaw com o carro. Enquanto em paralelo, o Phil e o Alan recuperam as barras de ouro que ainda estavam no quarto do hotel. Terminando a perseguição com o japonês enfim pego e o ouro recuperado, o próximo passo é entregar tudo isso pro mafioso. Boa notícia, eles fazem a troca. Má notícia, o Shaw já gastou toda a metade do ouro e agora é problema do Marshall. Tchauzinho, filhos da puta. O Alan desativou a trava do porta-malas e ainda deu uma arma pro japonês se vingar. No fim das contas, o Shaw resolveu deixar todos vivos por conta do Alan, que é um verdadeiro companheiro. É muito lindo. Na despedida, o Alan mostra que começou a ser mais responsável, dizendo que não pode mais ser amigo do Shaw, que eles devem parar de se ver e nem sequer aceita uma das barras de ouro quando o japonês tenta oferecer, nos deixando a lição de que, mesmo com todas as barras do mundo, o Shaw não é feliz pois está sozinho, diferente dos protagonistas que tem um ao outro. Punhético demais. Tenho que fazer mudanças na minha vida, e essa é uma delas. Adeus, Leslie Shaw. É muito lindo. Olha aí, quem disse que comédia besterol não ensina nada? A redenção do herói continua quando Alan também se separa dos amigos. Ele diz que é um homem feito e pode voltar para casa sozinho. Isso porque ele voltou na loja da Melissa para se declarar de vez. Depois daí, e 6 meses no futuro, é hora do enfim casamento do Alan, onde vemos toda a trajetória dos personagens até aqui e onde encerramos de vez essa franquia. Claro também que o casamento do Alan não poderia deixar de ter uma despedida de solteiro, esses caras não mudam nunca. Tem até uma cena pós-créditos mostrando um pouco de toda a zona no maior estilo Se Beber Não Case. Puta merda. Dessa vez o Stu se empolgou de verdade e colocou até silicone? Será que o YouTube conta isso como nudez? Na dúvida é melhor prevenir. Quero ganhar dinheiro com esse... Aparece até o Shaw aqui de novo jogando toda a lição de moral do filme no lixo. Lendário demais. Uma cena que com certeza deu esperança para os fãs de que pudesse haver uma continuação, mas como eu disse, a condição era não ter continuações, fora que, querendo ou não, ainda seria mais do mesmo. Como sabemos, a crítica não costuma gostar muito de filmes de comédia desse tipo. No IMDb eles têm quase um 6, com um orçamento de 100 milhões e faturando ainda impressionantes 360 milhões pelo mundo. Essa trilogia de comédia foi bilionária. Para mim, um filme que mesmo sendo o menos famoso entre os três, também é bem injustiçado. É tão divertido de se assistir quanto o segundo, perdendo apenas para o primeiro em questão de ser clássico, porque aí não tem como. Além disso, também fizeram um ótimo trabalho nos dando uma continuação que ao mesmo tempo trouxe um roteiro novo para a história. Tentaram, e vamos ser sinceros, comparado a algumas comédias atuais cheias de restrições, até um Se Beber Não Case com a mesma fórmula seria lendária hoje em dia. Eles estão deixando a gente sonhar. Considerando tudo isso, comigo... Ah, calma, esse é o momento em que te peço um gostei se ainda não fez, uma inscrição se ainda não for inscrito, uma seguida no Insta, lá a gente é bem aberto, lá ele. E agora sim, comigo, Se Beber Não Case, parte 3 tem um 6. Muito obrigado por acompanhar toda essa trilogia conosco e até a próxima.
deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?